A gentileza do convite para participar deste evento com a coordenação do meu ex-professor Pinguelli Rosa. Eu vou introduzir a questão da energia numa perspectiva histórica e de longo prazo. Vou buscar, antes de entrar na questão do petróleo e do gás propriamente dito, compreender por que, ao longo dos séculos, dos milênios, de repente, uma forma acumulada de energia se torna importante e preponderante e que agora talvez se encontre por dois motivos novamente em questão: o esgotamento definitivo dos seus recursos e as ameaças decorrentes do próprio uso intensivo de combustíveis fósseis em relação aos impactos das mudanças climáticas. O enfoque que eu pretendo dar aqui, então, é discutir, primeiro, a relação própria entre a existência do universo, da energia na sua forma natural, do surgimento da vida e, finalmente, compreender como, de repente, a vida evolui e um certo tipo de vida adquire um caráter social extraordinário, a vida do ser humano, e como ela, ao longo de milhões de anos, especialmente nos últimos 10 milênios, e de modo particular nos últimos 3 séculos, se transforma radicalmente e cria um vínculo extraordinário com a apropriação dos recursos da natureza para garantir a própria existência desta vida social aqui na Terra. E aí, então, tratar um pouco das transições energéticas e os dilemas com que nós nos encontramos hoje, dado que, como se pode ver daqui a pouco, o século passado, sem dúvida nenhuma, foi o século marcado pelo petróleo. Se nós nos valermos da evolução do conhecimento humano, da interpretação que hoje, depois de tanto tempo, os cientistas conseguem razoavelmente sugerir que provavelmente o universo como nós o conhecemos, e o pouco, ainda pouco que dele conhecemos, pode ter surgido de algo que era possivelmente menor do que o tamanho de uma cabeça de um alfinete. E de repente, algo que se estima hoje, 13,7 bilhões de anos atrás, um fenômeno extraordinário acontece, uma explosão pelo qual, simultaneamente, energia e matéria conjugadas em níveis de altíssima energia, num primeiro instante, surgem para dar origem, a partir de então, simultaneamente a 4 fenômenos extraordinários. Primeiro, o contar do tempo. E o contar, a partir daí, da contínua expansão do tempo e espaço vão juntos. Nós podemos assemelhar essa história do Big Bang como que, de repente, algo que é muito pequeno vai continuamente sendo inflado, vai se expandindo à medida que o tempo passa. E em certas regiões deste mesmo superfície do balão começam a se cristalizar as formas de matéria e energia que dialogam entre si, que constituem praticamente uma mesma unidade. O importante é compreender que somente 4% desta matéria e energia é que diz respeito ao universo com o qual nós conseguimos compreender neste momento exatamente e travar contato direto. Cerca de 96% constituem da matéria e energia escura, que pelos conhecimentos e interpretações que nós conseguimos construir até hoje, precisam existir para justificar o que se conhece, mas cuja natureza e constituição exata não sabemos ainda. O importante de trazer à discussão isso daqui, porque é desta mesma energia inicial, desta mesma matéria, é que continuamente, que vai se degradando, tornou-se possível, bem mais adiante, como mostrarei daqui a pouco, o surgimento da vida, numa região muito particular deste mesmo universo, que, como eu disse, se expande, surge de repente, e aqui uma representação gráfica de como a dialoga matéria e energia na famosa equação do Einstein, onde a diferença
de massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz permite converter matéria em energia. E o fenômeno inverso também é possível. Portanto, se há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás surge o universo, há somente cerca de 5 bilhões de anos atrás começa a surgir, como eu disse há pouco, numa das regiões deste grande balão, onde o tempo e o espaço vão se expandindo continuamente, um sistema que nós hoje conhecemos como sistema solar. E este sistema é formado por dotação da poeira ainda originária do Big Bang, materiais leves e energia. E uma outra parte, especialmente aqui no planeta que viria a ser a Terra, matéria que durante 10 bilhões de anos foi se concentrando e de repente se junta aqui para formar o conjunto de planetas, o sistema solar e especialmente o Sol, dotado de uma quantidade grande de recurso, especialmente hidrogênio, deutério e trítio, que pode continuar se fundindo para gerar energia que, irradiada, chega aos planetas. E também no centro da Terra, a matéria velha, dos elementos muito pesados, do urânio, tório, permite um outro movimento importante. A conjugação destes dois fenômenos é que permitiu a existência do que nós chamamos daqui a formação da vida e a termodinâmica da vida. Condições muito particulares, portanto, nessa longa trajetória de 13,7 bilhões de anos, e especialmente dos últimos 5 bilhões de anos aqui na Terra, permitiu que nós formássemos algo onde o Sol, de altíssima temperatura, continua emitindo radiação que parcialmente chega a um dos planetas, o da Terra, que está numa temperatura de aproximadamente 18, 20 graus. E neste mesmo ambiente, uma conjugação da energia interna da Terra, mais a do Sol, forma um ambiente em que, num dado instante, provavelmente há 4 bilhões de anos atrás, matéria, monômeros e polímeros orgânicos e inorgânicos se juntam para, de repente, se organizarem e conseguirem interagir, absorvendo a energia. E, mais extraordinariamente, conseguem criar um código pelo qual estas mesmas organizações passam, esse mesmo sistema, consegue se reproduzir, se replicar. E aí, numa trajetória extraordinária de cerca de 2, 3 bilhões de anos, esta forma orgânica, a que nós denominamos de vida, vai evoluindo progressivamente e chegamos, como mostra esse gráfico, a cerca de 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, aos primeiros seres que se parecem com o que somos nós hoje. Quem conseguiu manter continuamente a apropriação deste fluxo de energia necessária para manter esse sistema desde então, foi o processo que nós hoje conhecemos como fotossíntese. Quer dizer, alguns desses seres vivos, vegetais, captam a energia que vem do Sol, a transformam em ligações químicas e a disponibilizam para alimentar toda a cadeia da vida aqui no planeta Terra. Então esta é a forma pela qual, contando brevemente a história do universo, nós caracterizamos o vínculo entre a apropriação da energia disponível na natureza, desde o surgimento do universo, a mesma, que se degrada continuamente, evolui no espaço e no tempo, nós chegamos então aos primeiros seres humanos que nós chamamos de homídeos. E esta figura que está exposta aqui mostra quanto da energia natural no começo e depois adiante, da energia socialmente apropriada, em média, cada ser humano, ao longo desta longa trajetória, que já leva agora 2,5 milhões de anos, quando os nossos ancestrais passaram a existir por aqui, foi apropriado para garantir a existência daquela vida nas condições em que ela se dava. E por isso, é importante compreender nestes dois gráficos que estão aqui, as duas grandes revoluções sociais da humanidade, ambas vinculadas de forma muito estreita com a apropriação da energia. Este gráfico mais de baixo, em vermelho, mostra no primeiro momento a população, isto é, a quantidade de seres humanos, homídeos primitivamente, que aqui na Terra existiam. Por cerca de 2,5 milhões de anos,
éramos somente cerca de 30 milhões de seres, que sobreviviam como? Caçando e coletando. Caça nada mais é do que a energia da fotossíntese acumulada em animais. E a coleta, diretamente, recolher aquilo que a natureza proporcionava. Era assim que o ser humano e seus ancestrais viveram por cerca de 2,5 a quase 2,5 milhões de anos. Pelos registros que nós conseguimos situar hoje. O que acontece há cerca de, muito próximo nessa escala de tempo, 12 e 8 mil anos atrás, de repente acontece a primeira, pelo menos para alguns de nós, a reconhecer assim, a primeira grande revolução social na Terra. Mas por revolução, nós caracterizamos uma mudança drástica nas condições como se organiza a vida. O que aconteceu entre 12 e 8 mil anos atrás, em todo o planeta Terra, a começar provavelmente lá pelo Tigres e Eufrates, na região que hoje é o Iraque, mas pela Ásia, pela Europa e também aqui pelas Américas, foi que de repente este mesmo ser humano tornou-se capaz de simbolizar, de criar símbolos, de representar no seu próprio cérebro os fenômenos que ele conseguia compreender da natureza. Portanto, é o rudimento da ciência. Foi assim que ele compreendeu que certas plantas poderiam ter sementes, poderiam ser reproduzidas, que certos animais poderiam ser alimentados e apropriados para servir nesse processo. Foi assim que ele compreendeu também esta primeira representação da natureza, compreensão da sua lógica, é o que nós chamamos, podemos compreender como sendo algo como a ciência. Ao mesmo tempo, na medida em que ele passa a coletar sementes, passa a plantar, o espaço passa a ser importante, porque é no espaço que a fotossíntese se dá, e é no espaço que se move pela energia do sol, o ciclo hidrológico das chuvas, que permite que a agricultura se pratique. Esta que nós chamamos é a primeira grande revolução social, a revolução agrícola. Porque a partir daí, o homem, o ser humano, passa a se apropriar da energia do sol, de certa maneira, controlando-a. Porque ele controla as plantas que promovem a fotossíntese e escolhe aquelas que são mais apropriadas para garantir a sua existência material, biofísica. Também, ao mesmo tempo, trata-se de uma revolução, porque além da representação rudimentar de ciência, além da representação tecnológica, porque trata-se de fazer isso é uma intervenção organizada do trabalho humano sobre a natureza. Progressivamente, ele passa a se valer de ferramentas, de instrumentos, isto é, uma instância de baterização tecnológica. De outra parte, ele não atua mais sozinho. Se antes os bandos andavam coletando, a partir de agora não. A produção torna-se social, coletiva, cooperativa. Grupos sociais se organizam para fazer isso, mas para isso também eles precisam proteger seu território. Portanto, cria-se instituições, cria-se uma regra que organiza a produção, que reparte a produção entre os que participam dela, e ao mesmo tempo criam-se as primeiras instituições. Pois não. A partir de então, nesses 10 mil anos para cá, até a segunda grande transformação, a humanidade evolui de 30 milhões de habitantes para cerca de 700 milhões de habitantes, algo em torno de 1600, 1750. Quando a segunda grande revolução social acontece, ela novamente está vinculada à apropriação social da energia. Se antes, ao longo desse período, a combustão, a queima, a geração de vapor e mesmo o eletromagnetismo já era identificado como um fenômeno da natureza, por exemplo, cerca de 50 anos antes de Cristo, o Herão de Alexandria brincava com uma espécie de chaleira cujo vapor fazia mover algo para fazer circo. Somente em 1600, 1750, que arrancar o carvão do seio da terra, convertê-lo em vapor e a força do vapor passar a girar máquinas, permite uma segunda grande alteração. Um aumento extraordinário na produtividade do trabalho humano. Porque até agora, a produção era agrícola e era artesanal. Um mesmo ser humano, um grupo muito pequeno,
arrancava da natureza a matéria-prima e, pelo processo artesanal, a transformava em mercadorias. A força disponível era do próprio trabalho humano, que era energia do sol, fotossíntese, alimentos. Ou dos animais que ele havia domesticado, ou de alguns potenciais hidráulicos, ou de alguns potenciais eólicos. A partir daí, uma nova transformação extraordinária. A máquina a vapor, com aquelas longas polias, permite alimentar simultaneamente o tear industrial em grande escala. Altera-se completamente a forma de produzir as coisas que são necessárias para a sobrevivência humana. E uma nova revolução social acontece. Em vários sentidos. Uma nova representação da ciência emerge. Um novo aparato tecnológico, isto é, aquela instrumentalização toda que promove a intermediação entre o ser humano socialmente organizado e a natureza, para dela arrancar aquilo que é essencial para produzir a sua sobrevivência. Também uma nova forma de organizar a repartição. Todos participam do trabalho de produzir, mas há uma regra de repartir entre os que participam. Surge o capitalismo, os meios de produção. É necessário ter máquinas. Alguns grupos sociais se tornam os controladores disso. E também surge um novo instrumento, um novo conjunto de instituições que passam a implementar estas regras da economia política. Pois, se éramos neste período 700 milhões de habitantes, a era do carvão, o uso do vapor, no chão de fábrica para produzir com intensidade enorme, tendo o ser humano para trabalhar 12, 13, até 18 horas por dia, tendo o vapor nos navios e o vapor nos trens para fazer circular em escala global toda a produção e promover a acumulação de excedentes durante esses 1750, para marcar uma data, até 1900, a população mundial cresce de 700 para 1 bilhão e 700 mil habitantes em 1900. Quer dizer, essa intensificação do trabalho, graças à apropriação social da energia do carvão na primeira fase, é que permite, provavelmente, este aumento extraordinário da população. Eis que nesta transição entre 1800 e 1900, a segunda fase da chamada Revolução Industrial acontece, onde simultaneamente se avança na compreensão da natureza, o eletromagnetismo, a termodinâmica, algumas ciências biológicas já são conhecidas, para permitir que doenças sejam curadas. Mas, acima de tudo, as telecomunicações aparecem. O motor elétrico, o gerador elétrico, a possibilidade de transmitir à distância a energia elétrica gerada em qualquer lugar, com carvão ou com potencial hidráulico. E, acima de tudo, até então, fora o vapor nos navios e nos trens, a locomoção humana se dava essencialmente nas carruagens puxadas por cavalos, que eram os mais rápidos, e a velocidade máxima de circulação. Eis que, de repente, para arrancar mais horas da noite e permitir que mais tempo a população permanecesse em vida, de trabalho, no chão de fábrica e nos conglomerados urbanos que surgem, portanto, o processo de industrialização e de urbanização, nessa população crescente que se dava, busca-se fontes de iluminação, porque o óleo de baleia já não era mais suficiente. E aí vai se buscar o petróleo para fazer querosene de iluminação. Logo depois, o eletromagnetismo permite o surgimento da lâmpada elétrica. Parecia que a era do petróleo iria acabar antes de ter começado. Mas não. Na Europa, testes feitos com óleos vegetais, com compostos orgânicos, permitiram sistematizar o que nós chamamos hoje de um motor de combustão interna. De repente, este motor de combustão interna, ciclo Otto, como nós chamamos hoje, ciclo diesel feito de óleo de amendoim no começo, permite ser colocado dentro das carruagens, liberando os cavalos da frente, criando os automóveis. E aí, em escala global, mas começando nos Estados Unidos, uma nova era começa a se descortinar. Esta forma que permite agora, simultaneamente, a energia líquida, concentrada, flexível do petróleo, que não é mais para iluminação, é para impulsionar estes motores, as telecomunicações, o motor elétrico, o gerador elétrico, a transmissão elétrica, toda essa parafernália molda
de uma certa maneira, o mundo como nós o conhecemos hoje. Porque, novamente agora, a produtividade do trabalho humano passa a ser profundamente intensificada. Porque com menos trabalho, com o auxílio desse aparato tecnológico todo, é possível produzir muito mais mercadorias que circulam com uma velocidade muito maior, porque o petróleo permite, além de ajudar na produção, auxiliar na circulação, e as taxas de crescimento e acumulação de capital se tornam extraordinariamente mais elevadas. Surge assim, então, aquilo que nós podemos compreender como sendo a segunda transição energética. Se passamos da lenha, da biomassa, para o carvão na primeira Revolução Industrial, agora, progressivamente, o petróleo passa a tomar um lugar significativo como fonte de energia capaz de permitir o aumento extraordinário da produtividade do trabalho humano e a circulação em escala global intensificada das mercadorias. Importante que, para produzir os automóveis, surge a linha de produção fordista. Portanto, se pudermos falar, esta aliança entre Ford, do automóvel, só um, havia muitos outros, General Motors, etc., etc., na Europa, na Alemanha, e Rockefeller, que passa a controlar a produção e circulação do petróleo, e todos os oligopólios que surgem naquela época. Oligopólio do petróleo, oligopólio da indústria elétrica, oligopólio das telecomunicações, oligopólio da indústria automobilística, marcam uma mudança significativa na forma como a humanidade organiza a produção e controla os excedentes sociais, os lucros do que é produzido em escala global, e esses oligopólios sempre diretamente vinculados ao sistema financeiro, que permite a circulação da sua representação de valor na esfera financeira. Surge assim, então, dada a importância que o petróleo assume, como eu disse, por permitir um aumento da produtividade do trabalho humano, para produzir mercadorias, para fazê-las circular, ele assume um caráter especial, porque estes excedentes econômicos passam a estar em disputa entre aqueles que controlam a cadeia de produzir o petróleo e aqueles que usam o petróleo e seus derivados no processo de produção e circulação. Neste sentido, desde o começo, Rockefeller compreende esta potencialidade e cria o maior oligopólio mundial, o maior monopólio do petróleo, a chamada Standard Oil, no final dos anos 1800. O governo americano intervém no começo do século seguinte, obrigando a quebrá-la, só que aí a descoberta de petróleo na atual Indonésia, na ilha de Sumatra, pela Royal Dutch, uma companhia holandesa, que logo se junta à Shell. Logo a descoberta de petróleo na região que hoje é o Irã, cria a British Petroleum, que lá os britânicos dominavam e controlavam aquela região. Então, em 1920 e pouco, as chamadas Sete Irmãs criam o cartel, pelo qual elas dividem o mundo sobre quem influenciaria onde, o acesso aos recursos e como se faria circular o petróleo nesta escala. Portanto, os longos conflitos que se seguiram na esfera política no século passado têm esta justificativa. E aí, o primeiro país que percebe a importância do petróleo e o seu controle social local, em 1938, foi o México, que nacionaliza o petróleo e cria a Pemex. A partir de então, uma série de eventos em vários países do mundo acontecem. Criação da Saudi Aramco na Arábia Saudita, a nacionalização do petróleo no Iraque, no Irã, na Venezuela e mesmo aqui no Brasil, no final dos anos 40 e 50, quando o povo vai às ruas para clamar que o petróleo é nosso, e desse movimento social surge a Petrobras. Esses movimentos todos estão vinculados essencialmente ao seguinte: o acesso ao petróleo em todas as regiões permite a modernização da vida, permite que o trabalho seja mais produtivo, aliado com as outras fontes de energia, a eletricidade, os potenciais hidráulicos, e permite também fazer uma circulação em escala sem precedentes das pessoas e das mercadorias, portanto, fazendo a roda da produção girar cada vez mais rápido, e em cada giro da produção, maiores excedentes são acumulados. Então, esta é a lógica, esta é a importância do petróleo.
na nova forma de organizar socialmente a vida que emerge da segunda fase da Revolução Industrial. As cidades, como nós as conhecemos hoje, são produtos diretos dessas interações. Toda a globalização também tem vínculo forte com isso. Portanto, é essa maneira pela qual o petróleo molda o século passado. Nós éramos, como eu disse antes, 1 bilhão e 700 milhões de habitantes em 1900. Na era do uso intensivo da energia para produzir, para fazer circular. Essencialmente, profundamente, o controle sobre o petróleo fez com que, em 100 anos, a população mundial chegasse a 6,7 bilhões de habitantes. Em 2000, portanto, em um século, o século do petróleo, a humanidade passa a aumentar em 5 bilhões de habitantes. Claro que não é só petróleo, é toda a organização. Há conflitos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muitos deles, onde o petróleo também jogou um papel muito importante. Mas essas figuras que eu lhes projeto agora permitem perguntar, então, quais são as fontes naturais de energia disponíveis aqui no planeta? E por que o petróleo, de repente, é tão importante e tão disputado? Se a gente olhar esses cubos que estão empilhados aí, aquele cubo grande azulão é a quantidade de energia do Sol que chega todo ano aqui para a Terra. Veja como ele é grandão. Dentro dele tem 3 pequenos cubos. Um mais avermelhado é aquela energia da radiação solar que, pela fotossíntese, é acumulada em cadeias de carboidratos das plantas. Pode virar óleo, proteína, açúcar ou mesmo, no futuro, lenha. O segundo, o amarelo, é a quantidade de energia natural que se converte em movimento da atmosfera. Portanto, seria a energia natural eólica. E outro menorzinho em azul é a quantidade de energia do Sol, que é apropriada para fazer circular o ciclo hidrológico. Fazer evaporar a água que sobe, que depois vai descendo e vai caindo e devolve a energia. Essas são energias de fluxo permanentemente disponíveis, tanto a fotossíntese, quanto que alimenta a agricultura, alimenta as florestas, alimenta o processo fotossintético também nos mares. E acima, eu vejo empilhados as reservas de carvão, que nada mais são do que energia solar, que ao longo dos milhões de anos se transformou em plantas, essas plantas foram soterradas e essa energia está disponível, estocada lá. Mais acima, o urânio, que é uma outra fonte nuclear de energia. Acima dele, o gás natural. E aquele pequenininho, em verde, é proporcionalmente a quantidade de reservas de óleo. E acima dele, aquele azulzinho pequenininho, representa em proporção todo o consumo anual de energia para fazer mover e viver a produção que permite a sobrevivência e a existência dos 6,7 bilhões de habitantes que somos nós. A minha pergunta a vocês é, então, se o petróleo é tão pouco, e o gás também não é tanto, e a necessidade é tão pequena, por que o petróleo é foco de tanto interesse? Exatamente pelo que eu tentei explicar antes. Porque é o petróleo que permitiu que o sistema de produção que se tornou hegemônico, o sistema capitalista, permite, de um lado, a maior produtividade do trabalho humano. Com menos trabalho, se nós lançamos mão da apropriação social da energia, nós conseguimos produzir muito mais bens, serviços e mercadorias e conseguimos fazê-los circular de maneira muito mais intensa em todas as regiões do globo. E esta figura que eu lhes projeto agora mostra que uma estimativa geológica de quanto possivelmente são os recursos de hidrocarbonetos que já existiram ou ainda existem estocadas ao longo dos milhões de anos dentro da crosta terrestre. Aquela primeira fração em azul mostra que no século passado nós arrancamos do seio da Terra cerca de 1 trilhão de barris de petróleo. Foi esse trilhão de barris, ao lado da forma elétrica de energia produzida por carvão e pelos potenciais hidráulicos, que permitiu a construção
da civilização como nós a conhecemos hoje. Estão ainda disponíveis de petróleo convencional, custando menos do que $20 o barril, hoje, mais cerca de 2 trilhões de barris. Esse é o número que vai de 1.000 até 3.000, custando, para tirá-lo da natureza e colocá-lo em circulação, cerca de $20 cada um. Nós estamos consumindo hoje cerca de 85 milhões de barris por dia e deveremos, pelas projeções que eu mostrarei daqui a pouco, estar consumindo algo como 120 milhões de barris por dia em 2030, que é o horizonte de análise. Significa um pouco mais de 100 milhões por dia, isso dá uns 30 bilhões de barris por ano. Portanto, a cada 20, 30 anos estaremos arrancando mais 1 trilhão de barris. E a expectativa é que, nas próximas 4 ou 5 décadas, estes recursos convencionais de petróleo, disponíveis a um custo de extração tão baixo, estejam exauridos. E a pergunta é, o que virá depois? Claro, hoje a tecnologia disponível permite só retirar de 25% a 30%. Em condições muito especiais, 41% dos hidrocarbonetos, dos compostos de petróleo que estão nas matrizes dos poços. Uma recuperação avançada, a um custo maior, pode tirar mais dessa energia acumulada. Há outras formas de energia de petróleo. Mas aí surge a pergunta: qual a consequência desta mudança? Como eu disse antes, a humanidade possivelmente está enfrentando 2 novos dilemas. O primeiro, que como mostrei antes, a era do carvão e a era do petróleo jogaram na atmosfera grande quantidade de gás carbônico. Quase duplicamos, de 210, 220 a 350 ppm de CO2 na atmosfera, que vem causando a discussão, que nós todos já conhecemos, do possível equilíbrio em temperatura maior da Terra, intensificando o ciclo hidrológico, tendo outras consequências que podem afetar a forma como a vida está estruturada. De outro lado, nós somos 6,7 bilhões de habitantes, com uma enorme assimetria entre acesso aos produtos. Regiões do planeta que consomem grande parte dos recursos e vivem em condições abastadas. Grandes partes da África, da América do Sul, da Ásia, Índia, China, contendo quase de 4 a 5 bilhões de habitantes, dos 6,7, vivendo em condições muito precárias, buscando cada vez mais melhorar sua condição de vida. E para permitir isso, é necessário, de um lado, que a produtividade do trabalho se aumente para que se possa produzir mais. Evidentemente que, de outro lado, também a consequência é precisar distribuir muito melhor a produção do que o sistema hegemônico capitalista tem permitido hoje. Mas são os 2 dilemas com que nós nos confrontamos. E o petróleo possivelmente está no centro disso, pelas 2 razões. E se nós olhamos aqui nessas 2 pizzas, a matriz energética em 2006, como vemos aí, era 55% da energia consumida no planeta vinha do óleo e gás. E se nós olhamos as previsões para daqui a 2030, nós estamos vendo uma previsão de que o consumo total de energia deve aumentar em 45%. E o petróleo, que era, ano retrasado, 55%, petróleo e gás, passa a ser 52%. Portanto, não se prevê uma alteração drástica pelas previsões convencionais, não obstante aquela preocupação que eu já mencionei do problema do efeito estufa. E aqui, só para completar, o que seria a matriz brasileira, que também não é tão diferente. Embora a parte que não é petróleo e gás no Brasil seja altamente renovável, porque os produtos da cana, álcool, bagaço, carvão vegetal e, acima de tudo, energia hidráulica, mas nós somos 47% dependentes de petróleo e gás. Seremos, em 2030, segundo esta previsão, dependentes em 44%. E aqui vemos o seguinte: se nós estamos retirando hoje cerca de 85 milhões de barris por dia, dado que a população mundial não se estabilizou, há uma previsão de que a produção e o consumo de petróleo cresçam. Então a linha de cima é a previsão de quanto? Que em 2030 estaremos retirando cerca de 120 milhões de barris por dia, como eu disse há pouco. E a linha azul mais clara mostra que os campos atualmente em produção, eles necessariamente vão se exaurindo. Um campo de petróleo pode ser entendido como um grande
um reservatório que está pressurizado, contendo gás e petróleo. À medida que a gente vai tirando, mesmo completando o buraco que o petróleo deixa naquele campo com água, como se faz, os hidrocarbonetos progressivamente vão sendo exauridos e extraídos. Então, os campos hoje em produção que estão colocados aí, necessariamente declinam, e a pergunta é, com que eles serão preenchidos? Quem vai ocupar esse espaço? Hoje coloca-se. Portanto, a questão que se coloca é, se temos ainda 2 trilhões de barris que se exaurirão nos próximos anos, quem poderia ser o substituto? Qual a consequência econômica disto? Como eu tentei explicar até agora, provavelmente, se um barril de petróleo hoje custa menos de $10 para ser produzido e extraído, ele tem um valor na esfera da circulação, nestes dias de hoje, entre 50, 60, 70, chegou a custar $150, portanto o excedente econômico é muito grande, o lucro associado a isso é muito grande. Se nós retiramos o petróleo e colocamos outra coisa, precisamos saber quanto trabalho precisa ser incorporado para produzir esse substituto. É por isso que há a compreensão de que quem tem reservas de petróleo, até a exaustão final, nas próximas 4 ou 5 décadas, provavelmente controla um recurso estratégico do ponto de vista econômico, não obstante a preocupação que eu já manifestei aqui, de que jogar esse petróleo todo para a atmosfera vai agravar e intensificar a questão da mudança climática. O substituto que se prevê mais próximo do petróleo hoje é se aproveitar parte daquela energia da fotossíntese do sol, que é fixada nas plantas, que vira óleo, que vira açúcar, que pode ser convertido em álcool ou em óleo vegetal, biodiesel. E aqui, este gráfico mostra que hoje no mundo, a alternativa mais produtiva é o álcool brasileiro da cana. Nós conseguimos produzir cerca de 6.000 litros de álcool por hectare ano aqui no Brasil. As outras formas usadas na Europa, nos Estados Unidos, são muito menos produtivas. O milho americano mal chega a 3.000 litros por hectare ano. E aí, do outro lado, estão as fontes de produção de óleos. Por exemplo, o óleo de dendê é o que permite a maior produção, cerca de 4.200 litros por hectare ano de óleo, que pode ser convertido em biodiesel e poderia substituir o diesel. E aí um exercício interessante. Primeiro, o custo. Depende muito do câmbio. Mas o álcool brasileiro custa cerca de $40. Como eu disse há pouco, o petróleo ainda é extraído na Arábia Saudita por menos de $1 o barril. No Brasil, por menos de 7. O do pré-sal talvez venha a custar 15. Isto mostra a disputa econômica. Então, de um lado, se o que nos comove é a preocupação em substituir o petróleo por biocombustíveis para evitar o agravamento do efeito estufa, e muitos corações e mentes já foram convencidos para esta necessidade, de outro lado, a racionalidade inexorável do sistema de produção, que trilha necessariamente pela trajetória de produzir aquilo que é produzido com menor custo, que permite maior taxa de lucro e maior acumulação. Portanto, este é o dilema com que nós nos confrontamos hoje. Petróleo até o fim, biocombustíveis. Qual é o mecanismo para controlar isto? Existe condição de, na escala global, reduzir a produtividade do trabalho, portanto, produzir menos, e sabendo que nós somos 6,7 bilhões de habitantes, que precisariam ter produção maior, mas bem melhor distribuída do que é hoje em escala global, de bens e serviços, porque nós sabemos, imensamente concentrada. Petróleo, então, custando menos de $10 o barril, o biocombustível, aqui depende do câmbio. Aqui está $32 o barril do álcool brasileiro, mas as condições de câmbio podem fazer com que isso se altere um pouco, seja hoje $40. E um outro exercício interessante. Para produzir 80 milhões de barris por dia, nós precisaríamos usar, esse exercício mostra, cerca de 30% de toda a área agricultável do mundo. Toda a área agricultável. Portanto, reduzindo a área disponível drasticamente para a produção da outra forma de energia vital para a sobrevivência humana, que são os alimentos. E um outro exercício que eles mostram aqui, se a gente convertesse hoje
todos os alimentos que são produzidos no mundo, os fermentasse, exemplo que a gente faz com o caldo de cana, e convertesse em combustível líquido, nós estaríamos produzindo cerca de 1 bilhão de litros apenas. Todo arroz, todo trigo, todo milho, todo sorgo, que é hoje produzido, essa idade de 2003, portanto de 5 anos atrás, nós estaríamos produzindo apenas 20% do consumo anual de petróleo, que é 80 e poucos milhões de barris por dia, cerca de 5 bilhões de litros para fazer a relação. A produção de álcool que provinha desses alimentos chegaria a próximo de 1 trilhão de litros, quando o consumo total hoje é de 5 trilhões de litros. Portanto, esses são os números que configuram a situação do mundo atual. Por isso que, provavelmente ainda, pelo que lhes expliquei até agora, quem controla as reservas de petróleo no mundo? Aqui, neste próximo gráfico, eu mostro aonde estão as reservas mundiais de petróleo. Aqueles 2 trilhões de barris de petróleo equivalentes remanescentes, parte deles já foram transformados em reservas. Reservas são aqueles recursos que, com as condições atuais de tecnologia e de preço de mercado, podem ser extraídos e economicamente colocados em circulação. Recursos são aqueles que se estima que possam existir, mas que dependem ainda de descobrir, de furar, de saber onde está e que custo vai ter. Aqui, então, Arábia Saudita, 264 bilhões de barris, Irã, cerca de 137, Iraque, 110, e aí descemos para o Kuwait, Emirados Árabes, Venezuela e Rússia e Líbia. Notem que todos aqueles que têm acima de 80 bilhões de barris de reservas no mundo são todos barris pertencentes ao Estado Nacional e à empresa estatal. Esta é uma constatação interessante. Aquela longa luta que eu lhes citei antes, se no começo e até quase o fim do século passado, o oligopólio do petróleo, os cerca de as 7 irmãs que promoveram guerra, derrubaram governos para garantir o acesso aos recursos, dominavam o petróleo no mundo, se apropriavam do benefício econômico que o petróleo permite, na forma como se estruturou a produção a partir da segunda Revolução Industrial, do processo da urbanização, de circulação das pessoas, chegamos agora, ao longo das últimas 4 décadas, e nessa mudança de milênio, tendo o controle do petróleo em mãos dos Estados nacionais. Esta é uma nova configuração geopolítica e de poder. Portanto, o controle da apropriação do excedente econômico está na mão dos governos. E notem que a Rússia é um caso particular, pelo fato de que, no regime de Yeltsin, praticamente grande parte do petróleo acabou nas mãos de alguns grupos privados russos. Putin, para recuperar a economia russa, ao longo de um período de 4, 5 anos, retomou o controle sobre as reservas e os colocou debaixo de uma estatal chamada Gazprom, que antes se dedicava essencialmente a produzir gás na Sibéria e levá-lo à Europa. Portanto, esta é a configuração global em que se encontra. E o título dessa figura é Brazil's Big Find, a grande descoberta do Brasil, fazendo referência ao anúncio feito em 2007 da descoberta dos recursos do pré-sal no Brasil, que no primeiro campo, os primeiros 2 campos pareciam levar o Brasil, que ao longo de 50 anos de trajetória árdua da Petrobras, conseguiu acumular reservas da ordem de 13 bilhões de barris, só em 2 campos caracterizados já pularia para 20. Hoje sabe-se que o pré-sal brasileiro tem condições possíveis de garantir, provavelmente, um mínimo de 30 bilhões de barris. Expectativa muito firme de que chegue a 90 a 100 bilhões, colocando o Brasil entre o grupo dos países que estão no topo. E, acima de tudo, a estimativa otimista de que nós possamos ter no Brasil até mais do que a Arábia Saudita. Portanto, isso também coloca essa discussão do petróleo em escala mundial, sua importância, seu problema, coloca uma questão cotidiana para nós todos agora, que está em debate. Eu, pessoalmente, tinha proposto que a primeira tarefa a fazer, depois que o modelo geológico que permitiu, depois de décadas e décadas de estudo, e de 5 anos de perfurações, comprovar que o pré-sal
que é um segundo andar de petróleo debaixo do primeiro andar, a tarefa inicial deveria ser, dada esta importância toda, promover cerca de 100 furos para comprovar quantos barris são. São 30 bilhões? São 100 bilhões? São 300 bilhões. Que só sabendo isto, nós poderemos saber no Brasil o que fazer com este recurso. Se vamos deixá-lo debaixo da terra, esperar sua valorização, se vamos tirá-lo para convertê-lo num recurso capaz de mudar os investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura produtiva, em modernização tecnológica e também, talvez, para financiar os recursos capazes de permitir a nova transição energética, que, como lhes mostrei, é inexorável. Mesmo que o petróleo seja extraído até o fim, e não antes do fim, porque eu lembro a vocês, a era da pedra lascada não acabou por falta de pedra. A era do carvão, que está colocada aí, não acabou por falta de carvão. Talvez a era do petróleo pudesse ser questionada em razão das mudanças climáticas. Independente da condição, mais cedo ou mais tarde, uma nova transição energética é inexorável pelos números que eu mostrei aqui. E a fonte mais provável, e a única fonte real, é o Sol. O Sol que move o ciclo hidrológico, o Sol que move o ciclo eólico, mas especialmente o Sol que permite a fotossíntese. E nós todos sabemos que combustíveis de segunda geração, porque o álcool é uma forma institucionalizada, já conhecida, que porém converte uma pequena quantidade da energia que a fotossíntese fixa em açúcar, 1/3 aproximadamente, e esse terço, no processo de fermentação e industrialização, se transforma em um líquido capaz de ser utilizado à semelhança do petróleo. Mas a fotossíntese, como lhes mostrei, deixa aqui, por ano na Terra, muito mais energia do que aquela consumida hoje. A questão está em como construir um aparato tecnológico com eficiência, capaz de converter esta energia acumulada na fotossíntese numa forma que o sistema de produção e circulação possa trabalhar. Também é verdade, como tentei lhes mostrar antes, que a estrutura produtiva hoje, dominante, ela é resultado de uma história imposta pela trajetória de maior lucro. A indústria automobilística, a indústria do petróleo influenciaram decisivamente na forma como hoje nós circulamos. Nossos automóveis, relativamente ao que permitem as leis da natureza, consomem muito. Poderiam consumir menos. Nós podemos pensar numa mudança de paradigma, de como as pessoas circulam. Transporte individual, subsídio para o transporte coletivo. Os motores que permitem essa circulação, tanto nos automóveis quanto nos outros equipamentos, podem ser transformados em sistemas bem mais eficientes. Portanto, esta é a questão que nos confronta hoje em dia. Porque se nós olhamos também a história do petróleo com os seus dois choques, de 73, 79, quando pela primeira vez aqueles países que passaram a controlar o petróleo perceberam da importância dele e passaram a tentar se apropriar de uma quantidade maior do valor econômico, portanto, esses números aqui, percebemos também no outro lado dos mapas que hoje todos os grandes recursos de petróleo e gás acabam sendo concentrados nos países do hemisfério norte, especialmente na Europa, Japão e Estados Unidos. Isso que mostra essa figura. E é lá também que está situada a região do mundo onde os índices de desenvolvimento humano são maiores. Portanto, como eu disse antes também, há um vínculo muito forte entre a apropriação social da energia e a mudança da condição de vida. Não adiantando, portanto, só produzir mais, mas também é necessário distribuir melhor. Então esse é o confronto com que nós nos colocamos hoje. E para encerrar, aqui só para uma animação de como esta mesma forma da energia natural do Sol foi apropriada ao longo de entre 120 e 110 milhões de anos atrás, acumulada numa certa região do planeta Terra, na superfície da Terra, e permitiu a acumulação do pré-sal. Como todos sabemos, se não fosse aquela matéria velha que ajudou a formar a Terra, dos elementos pesados, do urânio, que mantém a Terra no centro fundida, e tendo extrusões e intrusões,
fazendo com que esta energia interna tenha movido as placas da superfície, fazendo com que parte da Terra esteja acima do nível do mar, parte abaixo. Não fosse isso, o planeta Terra possivelmente seria uma imensa esfera azul só de água. Portanto, ressalto, se quem é o grande motor que permitiu o surgimento da vida aqui no planeta e a mantém hoje, e possivelmente por mais 5, 6 bilhões de anos, quando inexoravelmente essa energia estará degradada, estaremos rumando ao silêncio absoluto nessa região dos confins do universo. Mas essa energia interna do centro da Terra é importante e permitiu que fizesse esse fenômeno, que fez com que, na história da Terra, provavelmente umas 5 vezes, todos os continentes estiveram juntos e foram se separando. A última vez que isso aconteceu foi há cerca de 160 milhões de anos atrás. Nós vemos aqui todos os continentes juntos. E aqui eles começam a se separar. Notem bem, 137 milhões de anos atrás eram assim. 130 milhões de anos atrás, 122. É nesse período, se você olharem lá, no centro, está a diferença. Forma-se um lago entre o que vai ser depois a África e a América do Sul. É nesse período, entre 120 e 108 milhões de anos, que naquele lago azulzinho aí no meio, a energia do Sol foi absorvida por seres vivos e acumulada. Depois este lago secou, o Sol ficou por cima, e esse negócio com a energia acumulada de baixo foi migrando, e aí vão se abrindo os continentes. Notem bem a Índia que estava aqui embaixo, está subindo para se encontrar lá em cima. E aí, finalmente, chegamos aos dias de hoje, e os recursos do pré-sal estão aí na borda do Espírito Santo, até Santa Catarina, talvez um pouco além. Portanto, estas são as reflexões que eu trago a vocês aqui sobre a história do universo, a história da vida, o processo de apropriação social da energia, a importância que uma forma particular de energia da natureza teve na transformação da vida, no processo de industrialização e de urbanização, e em permitir que saíssemos de cerca de 1,7 bilhão de habitantes para contribuir decisivamente para chegássemos aos 6,7 bilhões de habitantes de hoje, mas ao mesmo tempo que estivéssemos confrontados hoje com esses dois grandes dilemas. Como garantir a sobrevivência de tanta gente? Como garantir a possibilidade de que quase 5 bilhões de habitantes que ainda vivem em condições precárias possam ter a produção das suas necessidades materiais garantidas, ao mesmo tempo confrontando-nos com a era da exaustão do petróleo, que permitiu o aumento da produtividade e também da concentração da riqueza na mão de quem o controlava. E, de outro lado, a necessidade de buscar essa nova transição. Eu já disse, de um lado, pela exaustão do petróleo, de outro lado, pela questão da garantia de que este tênue equilíbrio neste planeta, que ao longo de os 4 últimos bilhões de anos atrás permitiu as condições particulares para o surgimento da vida primitiva, que evoluiu ao longo destes anos, 2,5 milhões de anos atrás, os homens primitivos, o homem primitivo, e nos últimos 12 mil anos, o homem organizado em vida social, primeiro pela Revolução Agrícola, se apropria da natureza, se multiplica. E depois da Revolução Industrial, a primeira fase com carvão, a segunda com petróleo, nós tivemos essa trajetória extraordinária aqui, porém confrontados por esses dois dilemas que certamente estão aguardando debate, discussão e busca de saída, não só de nós aqui no Brasil, mas de todos os seres humanos. Muito obrigado. Depois das brilhantes reflexões do professor e do Sauer, e essa belíssima sequência, né, final da formação do pré-sal, essa sequência muito interessante. Então, e, sem dúvida, refletindo sobre esse dilema entre o petróleo e os biocombustíveis, então estamos abertos agora às perguntas da plateia. Acreditamos que todos vocês já tenham algumas perguntas prontas. Então, levantem a mão, por favor, serão atendidos pela Cláudia e Fernanda, que vos atenderão na ordem. Então, por favor, se vocês puderem ser breves,
vamos atender mais pessoas. Obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Danilo. Há cerca de uns 2 anos, aqui mesmo nesse auditório, a CPFL Cultura organizou uma série de palestras sobre a questão das mudanças climáticas. Aquele relatório do IPCC teve uma grande divulgação mundial, uma grande repercussão, e se falava muito naquela época que nós precisamos reduzir as emissões de gás carbônico e tal. E naquele momento, e depois com a vitória do Obama e o documentário lá, Verdade Inconveniente e tal, parecia que estava se criando uma consciência internacional e também aqui no Brasil de que a gente precisava investir em biocombustíveis, em energias renováveis e tal. E aí agora a gente está vivendo esse momento de anúncio do pré-sal no Brasil e do petróleo, e ontem com uma descoberta de outra grande reserva no México e tal. E aí parece que a gente parou um pouco de falar de biocombustíveis e de mudanças climáticas, e a gente está vivendo uma certa euforia dessa coisa de repente, nós temos tanto petróleo e que agora nós vamos poder ser grandes exportadores e tal. Como é que a gente sai desse dilema? Quer dizer, o Brasil vai por que caminho? De repente parecia que a Petrobras estava investindo muito nessa área de biocombustíveis e agora com o pré-sal parece que tudo ficou meio balançado. Como é que a gente sai desse dilema da questão da preocupação climática, as mudanças climáticas que vão afetar também diretamente o Brasil, e essa questão da gente, de repente, descobrir que a gente pode ter tanto petróleo, ao mesmo tempo não se sabe quanto, nem como iremos explorá-lo, nem quanto recurso será necessário. Realmente, este é um dilema com que se confronta não só o Brasil, nem só a Petrobras, mas toda a humanidade. Desde que se constatou, já em 1800 e tanto, 1870, com os Svante Arrhenius, que provavelmente a atmosfera é um sistema de equilíbrio energético, que toda energia que vem do Sol precisa sair, e dependendo da permeabilidade, para falar de maneira simplificada, da atmosfera, com mais gás carbônico, mais vapor d'água e outros gases, a temperatura de equilíbrio da Terra, para que isso aconteça, tem que ser um pouco maior. Essa coisa está colocada. Ainda há algumas dúvidas de exatamente como esse processo se dá, mas diz a teoria da precaução que quando há uma dúvida de uma ameaça grave, que não se deve ir além do recomendável ou do estritamente necessário. Mas este é o dilema que nós nos confrontamos. De um lado, somos 6,7 bilhões de seres humanos aqui na Terra, cerca de 5 bilhões vivendo em condições não tão opulentas, uns 2 bilhões, pelo menos, em condições de muita miséria, precisando de mais bens e serviços. De outro lado, o sistema social da produção, que hoje é hegemônico, orientado pelo processo capitalista, que é uma roda que se move pela busca do lucro, e que, portanto, vai para a natureza e busca arrancar dela aqueles recursos que permitem mais produtividade para o trabalho. Portanto, quando a roda da circulação acontece, permite mais lucros. Então, de um lado, o dilema qual é? Se o coração e a metade da mente já foi conquistada pela preocupação e pela precaução, de outro lado, eu vejo uma inexorável mão dura do processo de produção hegemônico, que ainda tem a outra metade da mente e a mão firmemente afincada no bolso. E esse é o dilema. O sistema de produção que existe hoje, ele impõe inexoravelmente as soluções de mais lucro. E as de mais lucro não necessariamente são aquelas que vão proteger. Por isso, o petróleo está no centro disso. Ele ainda é um recurso energético de menor custo e, portanto, que permite maior excedente econômico. E por isso que há dúvida sincera das projeções se a era do petróleo vai acabar por falta de petróleo ou porque, por esta preocupação, alguma outra solução tenha sido buscada, com consequências para as duas. No caso brasileiro, particularmente, também. Veja, esta é uma decisão que não se pode tomar, nem se vai tomar na escala de um país. Essa é uma decisão global. O petróleo, eu mostrei os círculos lá, desde 1900 já circula em escala global.
Os fluxos de produção de qualquer região do mundo vão para onde ele é demandado. Portanto, não importa de onde sai a produção hoje. Se algum se restringir, o outro, neste momento, vai ocupar o espaço. Então, ele vai circular de qualquer maneira e vai para a atmosfera de qualquer jeito, se nós não alterarmos a forma de organizar a produção. E, lamentavelmente, eu não estou vendo, em escala global, instrumentos de governança, de controle, de regulação, capazes de impor caminhos. Tivemos as várias conferências climáticas, tivemos o protocolo de Kyoto, avançamos agora para fim do ano para a conferência de Copenhague. Talvez de lá surja alguma decisão. Mas até agora o que se tem visto é muita análise, muita discussão e pouco caminho concreto para alterar a trajetória. De maneira que este é o dilema para o qual, lamentavelmente, nem eu acho que nem muitos outros, por mais que busquem compreender o que está em jogo, veem saídas, instrumentos capazes de construir uma nova história, uma nova trajetória. Este é o dilema que eu acho que confronta a humanidade hoje. Boa noite, professor. Meu nome é Miguel. A pergunta que eu tenho é relativamente simples. Desde que teve a primeira crise do petróleo, na década de 70, naquela época, os Estados Unidos produziam carros que, na época, faziam 25 milhas por galão, até um pouco mais. E o que se viu depois disso é o advento dos SUVs nos Estados Unidos, que, no final das contas, hoje em dia, consomem muito mais, então 10, 12, 13 milhas por galão. Então, quer dizer, muito do aumento da demanda foi em função da sociedade americana ter optado por ter uma manufatura de carros que são até mais ineficientes do que poderiam ser. Existe algum estudo no sentido de ver quanto poderia ser, digamos assim, diferido o prazo de durabilidade do recurso do petróleo, se houvesse realmente uma preocupação mais séria em ter automóveis mais eficientes? Miguel, você tem razão. Logo depois dos choques do petróleo, 73, 79, em escala global, buscou-se soluções que, vejam bem, também são paliativos. Os automóveis foram fabricados de outra estrutura, com motores mais eficientes, permitindo mais quilometragem por litro. À medida que, na década de 90, o preço do petróleo voltou a baixar, ele voltou a chegar a cerca de $15 em meados da década, os carrões grandes voltaram. Mas isso é só uma forma de ver o problema. Porque também, notem bem, os Estados Unidos consomem, dos 85 milhões de barris diários produzidos hoje, cerca de 22. Portanto, mais de 20% vão para os Estados Unidos, que são um pouco mais de 300 milhões de habitantes, dos 6,7 bilhões do planeta. Portanto, essa assimetria é algo importante. Não é que não existam soluções tecnológicas. Em primeiro lugar, para promover a mobilidade das pessoas, não necessariamente a única é o carro individual. E não necessariamente o carro individual tem que ser altamente consumidor. Existem processos do motor híbrido que permite muito mais quilometragem hoje. Quer dizer, as tecnologias já estão disponíveis para fazer isso. Mas, como eu disse há pouco, eu entendo que o petróleo continua presente e continuará enquanto não se tiver condições de alterar o paradigma econômico hegemônico que faz o sistema de produção circular e agir, que é a busca do excedente econômico, da acumulação do lucro. É ele que move. Cria-se o mercado, cria-se a demanda, cria-se necessidades, cada vez mais vinculadas ao consumo conspícuo. Por que nós temos que reconhecer que um americano tem o direito de consumir, entre aspas, 10 ou 20 vezes mais energia que o brasileiro? E mesmo nós, em média, muito mais do que grande parte dos africanos, dos indianos e de grande parte dos chineses. E dentro da sociedade, isso é uma enorme assimetria também. Este é o dilema da humanidade, a forma como organiza a produção, em nome do quê? E quais as consequências disso? Não se trata, portanto, de problemas, mesmo na área de biocombustíveis, de energias renováveis, há tecnologias e processos
que já estão disponíveis, que são conhecidos, são processos científicos convertidos em aparato tecnológico que permite fazer essas conversões todas. A questão é que a escolha em torno das quais aquelas que se tornam hegemônicas e dominantes, até hoje têm sido aquelas que permitem o maior lucro, não aquelas que podiam ser da mesma solução com menor impacto. Este é o dilema, portanto, que nós vivemos. De um lado, a preocupação, de outro, a lógica intrínseca ao sistema de produção. Boa noite, do Sauer. Boa noite. Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. Nós transmitimos ao vivo os eventos pela internet. Toda semana tem muitos eventos. Eu gostaria de convidar todos, inclusive, para dar uma olhada em cpflcultura.com.br na nossa programação. Nós também fazemos um chat, onde as pessoas debatem os assuntos que estão sendo tratados. E tem uma pergunta aqui, inclusive, do Maurício Dester, que é daqui de Campinas mesmo, que é a seguinte: como viabilizar um crescimento econômico sustentável com uma produção de energia mais limpa, mas em quantidade suficiente, uma vez que o crescimento e disponibilidade de energia estão atrelados? Se nós nos recordamos daquela figura dos quadradinhos, né, que eu mostrei lá, o consumo, um cubo pequeno, a disponibilidade da fotossíntese natural, do ciclo eólico, do hidrológico. E eu não falei, mas devia ter mencionado antes também. A outra parte da energia solar que não vira fotossíntese, que não se transforma em ciclo eólico e hidrológico, pode ser apropriado também diretamente através da energia fotovoltaica. A física do estado sólido, já há mais de meio século, permite converter diretamente os fótons em eletricidade. Quer dizer, os processos físicos, químicos, biológicos, naturais estão disponíveis. A questão toda é social. Qual o processo que na estrutura social de produção se tornou hegemônico e quais são as regras por detrás disso? Portanto, as leis da natureza e a natureza nos dá os recursos possíveis para resolver essas questões. A trajetória escolhida é ditada por outras regras que estão na base da organização social, da convivência entre os 6,7 bilhões de habitantes, com suas assimetrias, com seus enormes problemas, que nós já citamos aqui. De maneira que a questão, neste sentido, torna-se política. Política como sendo a criação de uma trajetória diferente para organizar a convivência humana. Boa noite, professor. Um prazer ouvir o senhor aqui na CPFL, recebê-lo aqui em Campinas. Eu sou vereador aqui na cidade. Obrigado. Meu nome é Luiz Iabico. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Nós acompanhamos todos os debates políticos aí que estão acontecendo, principalmente aqui no país, com a descoberta do pré-sal. E nós temos uma impressão, passa-se para nós a impressão, de que essa força do petróleo, ela ganhou mais força. Hoje descobriu-se outra fonte no México. Enfim, todo esse discurso político forte do petróleo, ela vai durar um bom tempo agora. E temos no final do ano agora uma reunião de vários países para discutir as alternativas de energia. Até onde o senhor acredita que esse atropelamento do petróleo irá? E qual momento que outro discurso que irão discutir em Copenhague será prevalecido? Quer dizer, nós teremos aí um discurso mais forte das energias alternativas. De fato, houve uma descoberta importante no Golfo do México, embora seja a parte americana dele, com a Petrobras na liderança, junto com a British Petroleum. Veja, a minha percepção é de que a trajetória da humanidade até agora
a forma como está estruturada a produção das necessidades materiais, as assimetrias no acesso ao produto social, a forma de circular, não se consegue promover essa ruptura, esta revolução, digamos assim, de uma hora para outra sem consequências enormes do ponto de vista econômico. Eu tentei mostrar isso aqui, assinalando que a substituição desta forma hegemônica de apropriar a energia da natureza por outra vai ter consequências. E, de outro lado, esse debate entre o discurso, a preocupação que já vem sendo claramente manifestada, e espera-se, evidentemente, que em Copenhague, pela primeira vez, o maior consumidor desses recursos, que são os Estados Unidos, esteja presente com uma nova atitude política. Porque esta solução não se consegue construir, me parece, que só por região ou por grupo. Ela tem que criar uma escala de governança, de decisão e capacidade de converter discurso e intenções em prática e enfrentar esses dilemas. Talvez Copenhague vai mostrar definitivamente se a preocupação vai se converter em ação concreta ou se vamos continuando como desde 92 para cá, e desde o protocolo de Kyoto, com uma trajetória de discursos e a outra de prática que não condiz com isso. De forma que essa história das energias renováveis também, se de um lado eu compreendo que não é possível e que fatalmente o petróleo vai estar presente ainda por essas condições concretas, eu entendia que no Brasil, a extração do petróleo do pré-sal, que talvez o Brasil seja, e de fato é uma das últimas 3 grandes fronteiras de petróleo no mundo, a outra é a África e a outra é a Ásia Central, para onde se encaminham aqueles que acreditam que a produção de petróleo vai aumentar de 85 hoje para 120 milhões de barris em 2030 e talvez em 2050 comece a decair definitivamente, que também é importante reconhecer que nos últimos anos a taxa de descoberta de novas reservas tem sido menor que a produção. De forma que nós estamos necessariamente nessa trajetória de saída do petróleo por razões econômicas e naturais, que talvez venha a ser acelerada pela necessidade política da questão das mudanças climáticas. Mas também entendo que um petróleo brasileiro, parte dele deve necessariamente, do excedente econômico, além do resgate da dívida social, saúde pública, educação, infraestrutura, modernização tecnológica, proteção ambiental, devesse poder financiar a construção de um novo aparato tecnológico para construir a transição da matriz carbonizada para as fontes renováveis, que dada a superfície do país, para todas as possibilidades de energia eólica, energia hidráulica, fotossíntese, com os recursos de segunda e terceira geração, aqueles que permitem apropriar toda a energia química absorvida pela fotossíntese, convertida em carboidratos, em celulose, hemicelulose e outras formas, possa ser apropriada de outra maneira do que é hoje, para ser utilizada diretamente na produção e na circulação das pessoas. Isso exige mudanças estruturais e também uma trajetória que precisa ser construída. Talvez, nesse sentido, as fronteiras do pré-sal possam colocar uma oportunidade nova, além das outras, para liderar aqui no Brasil uma trajetória de acelerar a próxima transição energética, para sairmos das energias de estoque, era do carvão, a era do petróleo, para a era da energia do sol, sob as suas mais variadas formas. A fotovoltaica e as várias formas de converter a fotossíntese em outra apropriação. Professor, meu nome é Arlindo. Algum tempo atrás, eu participei de um seminário no Instituto Brundel de Economia Mundial, o senhor deve conhecer lá em São Paulo, e tinha um pessoal da USP que fizeram um comentário, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, de que o petróleo pode ser a salvação e pode ser a desgraça. Por quê? Se os recursos que se obter com o petróleo não for direcionado, como o senhor acabou de colocar agora nesse momento, o que aconteceria?
o país continuaria numa miséria muito pior, porque deterioraria o sistema industrial que se construiu, porque o dinheiro vai estar tão fácil, tão disponível, a exemplo de outros países que dominam, que têm grandes reservas de petróleo e têm uma pobreza mortal. Então, a grande pergunta colocada é, isso realmente vai na direção que o senhor acabou de colocar, desenvolvimento da educação, saúde, investimentos para o futuro numa nova fonte de energia, ou simplesmente vai ficar na mão de um Sérgio Cabral e Companhia Limitada? Obrigado. Arlindo, essa pergunta é muito importante. De fato, a experiência, inclusive tem um nome, chama-se doença holandesa. Em 1960, na década de 60, na Holanda descobriu-se um grande campo de gás natural, Groningen. E, a partir daí, grande parte da atividade econômica passou a girar em torno disso somente, e as outras atividades desapareceram. Há muitos exemplos onde o fato de existir o acesso a um recurso natural que permite, com muito pouco trabalho, digamos assim, socialmente incorporado, gerar um enorme excedente econômico, o que em outras palavras se chama a renda petrolífera, em muitos países, gera um excedente econômico que é reciclado nas sociedades, o que se puder dizer, criamos ao invés de uma sociedade de formigas, que pelo seu trabalho contribuem para socialmente construir as necessidades para garantir a existência de todos, numa sociedade de cigarras, aquelas que ficam cantando, esperando o recurso do petróleo e o da renda. Isso pode acontecer com renda de ouro, renda de diamante, ou outras formas semelhantes. Mas, no caso brasileiro, esse fenômeno já é caracterizado e conhecido. No caso nosso aqui, evidentemente, eu entendo que qualquer excedente econômico que vier a ser obtido com o petróleo deve necessariamente ser direcionado a partir de prioridades a serem construídas social e politicamente. Por isso eu entendo que a única garantia de que isso venha a acontecer é fazer com que toda a população brasileira compreenda o que está em discussão, compreenda de um lado as ameaças e o dilema que existe, e de outro lado a grande oportunidade. Porque é uma sociedade como a nossa, carente de tantas coisas na área de educação, básica, superior, na área de ciência e tecnologia, na área de proteção ambiental, na área de infraestrutura, rodovias, ferrovias, meios de transporte de massa. Para a gente fugir do automóvel, nós precisamos criar transporte coletivo de alta qualidade. Isso exige investimentos. Trens de alta velocidade entre as várias regiões do país. Eu entendo que nós precisamos trabalhar conjuntamente em duas vertentes. De um lado, criar este novo plano. Se na década de 50, no segundo governo Vargas, com a participação, digamos, de Jesus Soares Pereira, Celso Furtado, Rômulo Almeida e outros, criaram-se os planos nacionais de desenvolvimento que levaram à criação do sistema Petrobras, do sistema Eletrobras, do sistema Telebrás, da indústria do aço, do BNDE, que permitiu liderar o processo de industrialização e urbanização do Brasil, fazer com que ele saísse da hegemonia agrário-mercantil para uma situação de um país urbanizado e industrializado, ainda que com muitas assimetrias. Algo semelhante foi feito também como resposta ao primeiro e segundo choque do petróleo, nos anos 70 e 80. O programa do álcool. O álcool já era usado no Brasil desde 31. O programa nuclear brasileiro, que se converteu em um grande fracasso, mas foi uma tentativa. A determinação de buscar petróleo no mar, dado que em terra ele não havia sido encontrado. O programa de óleos vegetais, que também fracassou. E todo aquele conjunto de Plano Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico dos anos 70 e 80 foi também uma forma de organizar a partir do governo prioridades. Eu acho que é chegado o momento no Brasil agora de retomar a capacidade de planejamento. Só que desta vez não, somente por um grupo de tecnocratas ou, como foi na ditadura, um grupo centralizado. Um amplo debate social, definir quais os projetos para educacional, qual o plano de investimentos, qual a infraestrutura, qual o processo científico e tecnológico, qual a modernização produtiva, qual a infraestrutura urbana, qual a infraestrutura de comunicações, de transportes,
Qual o plano de saúde pública? Quantos recursos serão necessários ao longo de 3, 4 décadas para financiar isso? E vincular, fazer isso tudo à taxa de produção e exploração de petróleo, fazendo com que o excedente econômico gerado no petróleo sirva tão somente para financiar essas atividades. O restante do petróleo, por duas razões, melhor será deixá-lo debaixo da terra. Porque se ele continuar sendo produzido, ele terá maior valor econômico na medida em que se aproxima da exaustão definitiva das reservas no mundo. E, segundo lugar, se ele for substituído por causa das questões de mudança climática, também estará lá. De forma que, é verdade, nós estamos confrontados hoje com uma questão que não é de ordem técnica. Os recursos de gestão tecnológica para fazer isso tudo estão disponibilizados, dominados e controlados no sistema Petrobras, da área do petróleo. Nas outras áreas também, nós somos uma sociedade já relativamente com recursos para definir essas questões. O grande problema nosso, portanto, na minha opinião, é a coesão interna de construir um projeto político amplamente debatido em toda a sociedade para construir em paralelo essas duas trajetórias. As necessidades de investimentos nessas áreas que eu citei, os recursos requeridos e a produção programada do petróleo num novo modelo, onde a sociedade se aproprie do valor econômico do petróleo produzido para financiar essas coisas. Porque hoje, como fruto da hegemonia de mais de uma década do neoliberalismo, o sistema de planejamento público foi desmontado. Hoje o Ministério do Planejamento é muito mais um ministério de execução e controle orçamentário financeiro ainda, do que alguém que coordena as ações de olhar para o futuro, de tirar uma foto de que sociedade nós queremos ser daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos. Sabendo que agora, com todo o dilema que cerca o uso do petróleo, que eu já citei aqui, temos diante de nós uma nova oportunidade de organizar isto. Se nós não formos capazes de fazê-lo agora, provavelmente as gerações futuras cobrarão de nossa memória esse problema. Então é nossa responsabilidade fazer isto. Que o petróleo que foi descoberto também é preciso dizer, ele é fruto de uma luta política. A Petrobras descobriu o pré-sal no Brasil, porque na década de 40 e 50 o povo foi à rua, quando petróleo nenhum havia aqui, dizia, o petróleo é nosso. Por quê? Porque naquele tempo, me parece, olhando para fora, os brasileiros viram, se nós queremos mudar a nossa forma de existir, cidades, indústria, nós precisamos obter os derivados de petróleo e levá-los para todo o canto do Brasil. Criou-se uma organização para isso, a Petrobras. E essa trajetória de formar gente dentro da Petrobras, de formar aliança com institutos de pesquisa, de qualificar todas as indústrias que produzem equipamentos, serviços e produtos para a cadeia do petróleo ao longo de décadas, levou à capacitação que nos levou à autossuficiência em 2006. E como subproduto disso, um modelo geológico que pode ser formulado de como a Terra evoluiu ao longo de milhões de anos. Se suspeitar que ali na região de 100, 200 quilômetros do mar territorial brasileiro, podia ter aquela camada de sal e embaixo mais petróleo. Esse conhecimento geológico é algo importante que só os técnicos da Petrobras construíram ao longo de décadas. Depois, em 2005 e 2006, decidi fazer um furo que custou 260 milhões de dólares para testar se de fato lá embaixo tinha petróleo. E aí comprovar que ele existia. Depois verificar que a dimensão pode ser muito grande. Isso é fruto de uma história política. Que se tivesse prevalecido na década de 40 e 50 duas correntes que também estavam em debate, uma delas dizia, não, no Brasil não tem petróleo, brasileiro não pode fazer isso, deixa as 7 irmãs virem aqui fazer. Outro dizia, não, não podemos depender só deles. Precisamos construir aqui, mas não vai ser estatal, pode ser privado. Então, a decisão tomada então pelo povo na rua levou a essa possibilidade. Nós herdamos esta possibilidade de quem construiu isso nos últimos 50 anos. Temos a responsabilidade de legar para gerações futuras algo melhor do que nós herdamos. Senão, acho que nós não seremos dignos nem da nossa história, nem da herança que nós tivemos das gerações anteriores. Hildo,
Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós fazemos de tudo aqui, mas a gente... Porque também esse projeto é um projeto que nós transformamos tudo em DVD, mas a gente está no âmbito da cultura e da arte por conta da Lei Rouanet. Nós fazemos muito pouca reflexão sobre o tema da energia. E esse ano a gente resolveu fazer. Não é? Parabéns. Com dinheiro um pouco dos acionistas, está indo muito bem. Então, o Wilson, o pessoal todo, Paulo César, está todo mundo lá em São Paulo, não conseguimos chegar a tempo aqui, mas trago um abraço aí caloroso do Wilson, um muito agradecimento obrigado. São pela todos sua grandes vida. amigos, uma longa trajetória. Pois é. Só para o público, o Wildo tem nos ajudado muito no período de redemocratização. Ele veio várias vezes aqui, nós conversamos muito lá atrás. Agora na privatização também, quando você estava na diretoria da Petrobras. Então, acompanhamos com muito interesse o que você fez na Petrobras e a sua saída da Petrobras. E nós estamos preocupados, sabe? Temos conversado muito com o seguinte: a gente resolveu entrar no tema das novas fontes de energia. Resolvemos entrar com tudo. A gente sente que essa é uma oportunidade. Vamos pensar na questão dos negócios, dos acionistas. Né? Mas a gente tem receio, Hildo, que o governo, o Estado, ainda não está dando os sinais necessários. Né? Quer dizer, quando a gente olha lá para trás, por exemplo, vamos supor, o Proálcool, o carro Mille, você tem dezenas de empreendimentos, projetos nacionais que deram certo, porque o governo foi para frente, o Estado disse, é por aqui que tem que ir. No caso, por exemplo, nosso aqui, que a gente está entrando, por exemplo, em cogeração, que você acompanhou tanto. Né? A gente já comprava energia de usinas de queima de bagaço de cana. Né? 8% da nossa energia já é proveniente dessas usinas. Mas agora a gente está construindo usinas. Entramos em eólica, por exemplo. Então, estamos em 8 ou 10 usinas de eólica. Estamos entrando em carro elétrico agora, gastando muito dinheiro com isso. Mas aí eu não sei por que o governo, o Estado, não entra nisso com tudo? Por que o Lula não lidera esse negócio em termos mundiais? Por que isso é tão claro? Eu fico olhando o que o Obama está fazendo lá, o Steve Chu está fazendo lá nos Estados Unidos, né? 47% do orçamento dos Estados Unidos, do Império Americano até 2017, é para esse tema das novas fontes de energia. E nós aqui como empresa, eu imagino que alguns empresários que estão aqui têm essa mesma preocupação. Por que nós não entramos nisso com tudo? Né? Eu fico preocupado até que o pré-sal nos retire desse caminho. Não, eu acho que, para começar pelo final, primeiro agradeço pelas referências e até acompanhado a trajetória aqui, os esforços. Eu entendo o contrário, que o problema é político, é um paradoxo, na verdade. Veja, na década de 80 ou 90, como resposta à crise do capitalismo mundial dos anos 70, em parte influenciado pelo primeiro e segundo choque do petróleo, criou-se a imagem de que os governos e estados têm que sair de tudo, os mercados e as empresas se organizam sozinhos e dão a diretriz. O sinal mais claro de que isso não funcionou foi a crise de outubro de 2008, né? A quebra mundial, tanto que a GM é hoje uma grande estatal. De outro lado, quem acompanha a história da China percebe que lá eles buscaram outro equilíbrio. Aquilo que era extremamente centralizado teve uma abertura. Pode-se brincar dizendo que eles construíram uma espécie de keynesianismo diferente. O Estado sozinho não parecia dar conta de organizar a produção. Aí eles chamam o mercado para assumir um espaço importante, mas o Estado não abriu mão de fazer o planejamento de longo prazo, de reter ações estratégicas em várias áreas. Aqui no Brasil, em parte, a eleição do presidente Lula se deu como uma resposta à crise prematura do neoliberalismo aqui com o apagão e o racionamento de 2001, quando os mercados sozinhos não conseguiram dar conta de um problema.
Paradoxalmente, o governo Lula assume, tem que promover necessariamente uma transição suave para evitar sobressaltos e atropelos na área financeira, nas outras áreas, mas ao mesmo tempo tudo parecia que aquilo que era o programa inicial do governo foi abandonado e a regra hegemônica dos anos 90 foi mantido com algumas correções de rota, Bolsa Família, etc. Os instrumentos de planejamento que se previa não foram implantados aqui. O Ministério do Planejamento se tornou um Ministério de Execução e Controle Orçamentário, superávit primário. De maneira que eu acho que aí reside. E aí, um governo que foi eleito para ser o contraponto em relação àquela visão, paradoxalmente acaba caindo nas amarras de manter o regime anterior, e enquanto ele está em plena decolagem, crescendo 4%, 5% ao ano já, ele é pego no contrapé pela quebra do sistema hegemônico em outubro do ano passado. Então esse paradoxo está colocado. E eu acho que dali que se abrem as duas coisas. O reconhecimento de que o paradigma econômico, sem a presença do Estado, é inviável. O paradigma de que a atual trajetória energética pode ser um problema para a humanidade, como aparentemente está sendo em relação às mudanças climáticas, abre aqui sim a possibilidade de uma nova conjunção que eu acho que vai estar no centro dos debates nos próximos anos, especialmente no fim deste ano, no ano que vem. De que Estado nós precisamos, que governo, que instrumentos de planejamento, o que vamos organizar como prioridades, dadas as oportunidades imensas que tem o Brasil. A maior área de fotossíntese, o maior potencial hidráulico, grande potencial fotovoltaico, toda a biomassa como recurso energético. E a humanidade olhando para essas soluções. É preciso, sim, retomar o planejamento, promover as parcerias, e eu acho que o dinheiro do pré-sal, devidamente estruturado, e ele não virá no ano que vem, nem no ano seguinte, isso é coisa para daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e depois as décadas se vierem, pode apenas ser um instrumento financeiro capaz de financiar essas ações. Mas não podemos abrir mão do planejamento, como o senhor cobra. Diretrizes. Organizar. Por isso mencionei antes, em resposta ao Arlindo. A China mostra isto. A experiência brasileira de maior sucesso, que organizou a industrialização e a urbanização do Brasil, foi o planejamento iniciado nos anos 50, entre aquelas ações que eu citei, de criar infraestrutura básica para permitir até que a iniciativa privada e o mercado pudessem atuar com mais eficácia. Então, acho que, para mim, essas são as luzes e as diretrizes, que vão ter também espaço na área de energia. Porque os combustíveis de segunda e terceira geração são a possibilidade tecnológica e científica. Eles têm que construir instrumentos de produtividade capazes de se tornarem eficazes no regime de mercado para concorrer com os outros. Isso exige esforços. E todas as iniciativas são bem-vindas, de todas as empresas, como esta aqui, da própria CPFL. De maneira que eu acho que o caminho é esse. Ele, essencialmente, uma questão de promover um grande debate, compreender o que está em jogo e sairmos do marasmo com que nós nos encontramos nessa transição do fim da hegemonia do neoliberalismo para compreender que o mercado sozinho não levou a nada. O Estado sozinho também não. Precisamos de um novo equilíbrio. E esse equilíbrio exige a presença do governo como aglutinador, organizador do planejamento e dos instrumentos de estabilidade para fazer essas trajetórias se tornarem possíveis. De maneira que é isso que eu penso. Professor, passamos para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa para os outros. Hildo, boa noite. Prazer em revê-lo. Igualmente. Meu nome é Gentil. Quero aproveitar, eu ouvi atentamente a sua exposição e vendo o papel que o petróleo jogou, joga e vai continuar jogando no mundo, a descoberta do pré-sal pode ser, como você disse, uma grande oportunidade. Mas para isso existem propostas colocadas no mercado no país. Então eu queria ver se você pudesse comentar, de forma sucinta, a sua opinião a respeito da proposta apresentada pelo governo, que vai fazer o debate agora no Congresso e no Senado. E também, se você puder fazer um comentário
a respeito da política da matriz energética do atual governo. Para onde que ela caminha, se foi o bom caminho ou não. Veja, ainda é prematuro, eu não tive chance de estudar detalhadamente as propostas, mas, de uma certa forma, eu percebi um avanço em relação ao que se discutia em 2007 e 2008. 3 questões que me parecem caminham na direção correta. Preservar a eficácia industrial da operação do petróleo. Se foi a história da Petrobras que permitiu que se chegasse lá, se ela é a grande escola que forma a gente, que tem os recursos, que coordena os recursos, a Petrobras não é uma empresa que faz tudo sozinho. Ela se assemelha muito mais a uma integradora, a montadora. Ela articula os processos do mesmo jeito que uma indústria automobilística. Compra dos seus fornecedores, ela coordena o mercado para frente, a produção. Nesse sentido, colocar a Petrobras como operadora me parecia uma necessidade. Então, esse é um ponto positivo. Segundo lugar, criação do fundo social é necessário também. Quer dizer, garantir que o excedente econômico a ser produzido vá para uma finalidade social. Só que o fundo sozinho não basta. Este fundo tem que estar vinculado a um projeto nacional novo, nessas áreas que nós já citamos. Terceiro ponto importante da proposta, me parece ser o fato de que nós temos, então, a Petrobras como operadora, o Fundo Social e o sistema de partilha, que só, do ponto de vista social, não é melhor do que o de contrato de serviço. O regime de concessão já se exauriu. Agora, ressaltados esses 3 pontos positivos, eu vejo com preocupação outros. Primeiro, achar que é possível em 90 dias ou um pouco mais tomar essa decisão. Se o próprio governo ficou debatendo internamente durante 1 ano e meio, achar que agora a sociedade pode debater em 90 dias me parece muito otimismo. Inadequado. Há outros problemas. A ideia de que se vai fazer licitação, a capitalização da Petrobras é muito positiva também, me parece. Os detalhes precisam ser vistos. A história da matriz energética brasileira, lamentavelmente, a reforma, o pequeno ajuste que foi feito no governo Lula em 2004, que tinha por objetivo garantir a estabilidade da expansão de acordo com a demanda, levou, por falta de planejamento e orientação, a que contratássemos praticamente uma Itaipu, quase 14 mil megawatts de energia do carvão e do óleo, altamente poluentes, e se for operada por questões de hidrologia ou de não expansão, desfavorável à não expansão da oferta, vai ficar muito cara. De maneira que eu acho que aperfeiçoamentos na matriz energética brasileira são necessários, e neste último período do governo Lula, nós pioramos potencialmente a matriz energética, que, como mostrei antes aqui, é cerca de 45% de fontes renováveis, quando entra na produção hidrelétrica, carvão, na produção elétrica, carvão e usinas a óleo, e mesmo o gás natural, a mim parece que devia ficar para substituir petróleo, que não precisa ser importado, pode ser exportado ou guardado, e o gás natural para a produção de complementar a hidroeletricidade devia ser só GNL, que só é usado de vez em quando, nos períodos críticos. De forma que eu acho que a oportunidade está colocada aí para, nesse debate, não ficarmos só na história do petróleo, só da Petrobras, só do pré-sal. Abrir a discussão se, de fato, agora, uma longa trajetória de 50 anos que abriu esta porta seja utilizada para discutir um novo Brasil, tendo da onde, de maneira ordenada e clara, poder extrair os recursos que podem financiar essa mudança. Por isso eu acho que o prazo de 90 dias é equivocado, é uma imposição que talvez tenha muito mais a ver com estratégia eleitoral do que com uma visão estratégica de país, de Estado, e espero que seja revisto. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Hildo Sauer, pela brilhante
reflexão que o senhor nos permitiu. E antes de encerrarmos, alguns lembretes para todos nós. Em primeiro lugar, hoje, dia 3 de setembro, nós estamos comemorando 6 anos da criação do nosso espaço. Parabéns. Então, a CPFL Cultura nasceu dia 3 de setembro de 2003. E esperamos, nós estamos cada vez mais, né, desafiando o nosso futuro. Um outro lembrete para todos nós é que nós temos aqui uma exposição sobre um programa de eficiência energética aqui da CPFL Energia, que vocês poderão ver aqui na galeria, exposto até dia 5 de setembro, da meio-dia às 22 horas, todos os dias, com exceção aos sábados, das 5 da tarde às 22. Então não deixem de conferir, porque vai só até dia 5 de setembro. Mais um lembrete que na próxima quinta-feira, justamente sempre com esse módulo esgotamento da matriz energética, nós teremos Luiz Pinguelli Rosa falando sobre a matriz energética brasileira e a mudança do clima. Na próxima, não esqueçam também, porque na próxima terça-feira, dia 8 de setembro, nós daremos início a um novo módulo que é Fontes Alternativas de Produção de Energia, com curadoria de Roberto Schaeffer, e a primeira palestra abordará o tema Fontes Alternativas de Energia, o que se pode esperar delas, e será abordado pelo próprio curador. E para terminar, nós não deixamos de lembrar que amanhã, sexta-feira, nós vamos iniciar um novo módulo no Café Filosófico com Viviane Mosè falando sobre desafios contemporâneos. É um dos 4 desafios, o primeiro é sobre a educação. Mas, com certeza, gostaríamos de encerrar a noite agradecendo o palestrante pelos dilemas levantados, né? E com tanta competência e clareza. Então, para isso, nós pediríamos um aplauso de agradecimento muito sentido. Muito obrigado. Uma delícia. Muito obrigado. Você acha que se sentiu muito preso? Do conhecimento humano, da interpretação que hoje, depois de tanto tempo, os cientistas conseguem razoavelmente sugerir que provavelmente o universo como nós o conhecemos, e o pouco, ainda pouco que dele conhecemos, pode ter surgido de algo que era possivelmente menor do que o tamanho de uma cabeça de um alfinete. E de repente, algo que se estima hoje 13,7 bilhões de anos atrás, um fenômeno extraordinário acontece, uma explosão pelo qual, simultaneamente, energia e matéria conjugadas em níveis de altíssima energia, num primeiro instante, surgem para dar origem, a partir de então, simultaneamente a 4 fenômenos extraordinários. Primeiro, o contar do tempo. E o contar, a partir daí, da contínua expansão do tempo e espaço vão juntos. Nós podemos assemelhar essa história do Big Bang como que, de repente, algo que é muito pequeno vai continuamente sendo inflado, vai se expandindo à medida que o tempo passa. E em certas regiões deste mesmo superfície do balão começam a se cristalizar as formas de matéria e energia que dialogam entre si, que constituem praticamente uma mesma unidade. O importante é compreender que somente 4% desta matéria e energia é que diz respeito ao universo com o qual nós conseguimos compreender neste momento exatamente e travar contato direto. Cerca de 96% constituem da matéria e energia escura, que pelos conhecimentos e interpretações que nós conseguimos construir até hoje, precisam existir para justificar o que se conhece, mas cuja natureza e constituição exata não sabemos ainda. O importante de trazer à discussão isso daqui, porque é desta mesma energia inicial, desta mesma matéria, é que continuamente, que vai se degradando, tornou-se possível
bem mais adiante, como mostrarei daqui a pouco, o surgimento da vida numa região muito particular deste mesmo universo, que, como eu disse, se expande, surge de repente. E aqui, uma repasse em vermelho mostra, no primeiro momento, a população, isto é, a quantidade de seres humanos, homídeos primitivamente, que aqui na Terra existiam. Por cerca de 2,5 milhões de anos, éramos somente cerca de 30 milhões de seres, que sobreviviam como? Caçando e coletando. Caça nada mais é do que a energia da fotossíntese acumulada em animais. E a coleta, diretamente, recolher aquilo que a natureza proporcionava. Era assim que o ser humano e seus ancestrais viveram por cerca de 2,5 a quase 2,5 milhões de anos. Pelos registros que nós conseguimos situar hoje. O que acontece há cerca de, muito próximo nessa escala de tempo, 12 e 8 mil anos atrás? De repente, acontece a primeira, pelo menos para alguns de nós, a reconhecer assim, a primeira grande revolução social na Terra. Mas, por revolução, nós caracterizamos uma mudança drástica nas condições como se organiza a vida. O que aconteceu entre 12 e 8 mil anos atrás, em todo o planeta Terra, a começar provavelmente lá pelo Tigres e Eufrates, na região que hoje é o Iraque, mas pela Ásia, pela Europa e também aqui pelas Américas, foi que de repente este mesmo ser humano tornou-se capaz de simbolizar, de criar símbolos, de representar no seu próprio cérebro os fenômenos que ele conseguia compreender da natureza. Portanto, é o rudimento da ciência. Foi assim que ele compreendeu que certas plantas poderiam ter sementes, poderiam ser reproduzidas, que certos animais poderiam ser alimentados e apropriados para servir nesse processo. Foi assim que ele compreendeu também esta primeira representação da natureza, compreensão da sua lógica, é o que nós chamamos, podemos compreender como sendo algo como a ciência. Ao mesmo tempo, na medida em que ele passa a coletar sementes, passa a plantar, o espaço passa a ser importante, porque é no espaço que a fotossíntese, representação gráfica de como a dialoga matéria e energia na famosa equação do Einstein, onde a diferença de massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz permite converter matéria em energia. E o fenômeno inverso também é possível. Portanto, se há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás surge o universo, há somente cerca de 5 bilhões de anos atrás começa a surgir, como eu disse há pouco, numa das regiões deste grande balão, onde o tempo e o espaço vão se expandindo continuamente, um sistema que nós hoje conhecemos como sistema solar. E este sistema é formado por dotação da poeira ainda originária do Big Bang, materiais leves e energia. E uma outra parte, especialmente aqui no planeta que viria a ser a Terra, matéria que durante 10 bilhões de anos foi se concentrando e de repente se junta aqui para formar o conjunto de planetas, o sistema solar e especialmente o Sol, dotado de uma quantidade grande de recurso, especialmente hidrogênio, deutério e trítio, que pode continuar se fundindo para gerar energia que, irradiada, chega aos planetas. E também no centro da Terra, a matéria velha, dos elementos muito pesados, do urânio, tório, permite um outro movimento importante. A conjugação destes dois fenômenos é que permitiu a existência do que nós chamamos daqui a formação da vida e a termodinâmica da vida. Condições muito particulares, portanto, nessa longa trajetória de 13,7 bilhões de anos, e especialmente dos últimos 5 bilhões de anos aqui na Terra, permitiu que nós formássemos algo onde o Sol, de altíssima temperatura, continua emitindo radiação que parcialmente chega a um dos planetas, o da Terra, que está numa temperatura de aproximadamente 18, 20 graus. E neste mesmo ambiente, uma conjugação da energia interna da Terra, mais a do Sol,
forma um ambiente em que, num dado instante, provavelmente há 4 bilhões de anos atrás, matéria monômica a gentileza do convite para participar deste evento com a coordenação do meu ex-professor Pinguelli Rosa. Eu vou introduzir a questão da energia numa perspectiva histórica e de longo prazo. Vou buscar, antes de entrar na questão do petróleo e do gás propriamente dito, compreender por que, ao longo dos séculos, dos milênios, de repente, uma forma acumulada de energia se torna importante e preponderante e que agora talvez se encontre por 2 motivos novamente em questão: o esgotamento definitivo dos seus recursos e as ameaças decorrentes do próprio uso intensivo de combustíveis fósseis em relação aos impactos das mudanças climáticas. O enfoque que eu pretendo dar aqui, então, é discutir, primeiro, a relação própria entre a existência do universo, da energia na sua forma natural, do surgimento da vida e, finalmente, compreender como, de repente, a vida evolui e um certo tipo de vida adquire um caráter social extraordinário, a vida do ser humano, e como ela, ao longo de milhões de anos, especialmente nos últimos 10 milênios, e de modo particular nos últimos 3 séculos, se transforma radicalmente e cria um vínculo extraordinário com a apropriação dos recursos da natureza para garantir a própria existência desta vida social aqui na Terra. E aí, então, tratar um pouco das transições energéticas e os dilemas com que nós nos encontramos hoje, dado que, como se pode ver daqui a pouco, o século passado, sem dúvida nenhuma, foi o século marcado pelo petróleo. Se nós nos valermos da evolução, números e polímeros orgânicos e inorgânicos se juntam para, de repente, se organizarem e conseguirem interagir, absorvendo a energia. E, mais extraordinariamente, conseguem criar um código pelo qual estas mesmas organizações passam, esse mesmo sistema, consegue se reproduzir, se replicar. E aí, numa trajetória extraordinária de cerca de 2, 3 bilhões de anos, esta forma orgânica, a que nós denominamos de vida, vai evoluindo progressivamente, e chegamos, como mostra esse gráfico, a cerca de 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, aos primeiros seres que se parecem com o que somos nós hoje. Quem conseguiu manter continuamente a apropriação deste fluxo de energia necessária para manter esse sistema desde então, foi o processo que nós hoje conhecemos como fotossíntese. Quer dizer, alguns desses seres vivos, vegetais, captam a energia que vem do Sol, a transformam em ligações químicas e a disponibilizam para alimentar toda a cadeia da vida aqui no planeta Terra. Então esta é a forma pela qual, contando brevemente a história do universo, nós caracterizamos o vínculo entre a apropriação da energia disponível na natureza, desde o surgimento do universo, a mesma, que se degrada continuamente, evolui no espaço e no tempo, nós chegamos então aos primeiros seres humanos que nós chamamos de homídeos. E esta figura que está exposta aqui mostra quanto da energia natural no começo e depois adiante, da energia socialmente apropriada, em média, cada ser humano, ao longo desta longa trajetória, que já leva agora 2,5 milhões de anos, quando os nossos ancestrais passaram a existir por aqui, foi apropriado para garantir a existência daquela vida nas condições em que ela se dava. E por isso, é importante compreender nestes 2 gráficos que estão aqui, as 2 grandes revoluções sociais da humanidade, ambas vinculadas
de forma muito estreita com a apropriação da energia. Este gráfico mais de baixo